Você vem todo bonitão, fez a sua análise, estudou o jogo e quando o jogo começa, gol cedo. Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Nesse vídeo eu vou te mostrar que dá sim pra encontrar valor mesmo que o gol tenha saído cedo e vou te passar algumas dicas de como você pode trabalhar jogos assim. Vem comigo. A gente tem aqui um Brentford e Manchester United pela Premier League. Temos 5 minutos de jogo. A imagem dá umas engasgadas aí porque foi na hora que eu gravei o jogo, mas você vai entender o que eu quero te passar aqui. No início do jogo a gente não tem muito pra onde ir, a gente não tem uma ideia concreta ainda do que fazer. Os times estão se estudando, os times estão tentando encontrar espaços ali, estão tentando entender ou outra estratégia. E quando eu vejo dois times que não são muito de posse de bola alternando essa posse, alternando essa superioridade, o que eu faço, cara, é esperar. Esperar alguém dar um sinal, esperar alguém mostrar algum tipo de superioridade. E se eu tiver que ficar fora de algum gol ou algo do tipo, não tem problema. O importante é eu não tomar uma decisão ruim. E quando a gente avança um pouco para os 7 minutos, aí você vê o Brentford no campo de ataque, ó, ensaiando uma superioridade. E o United já não deixa, ele tenta morder, morde, consegue roubar a bola e olha que interessante, quando o Bruno Fernandes, se eu não me engano é o Bruno Fernandes, ele faz o giro de costas, cara. Olha só esse cara que tá nesse espaço e olha só esse outro jogador do United, se liga no que vai acontecer. O cara já passou lá em cima, giro, e olha só o corredor que o United tem para explorar. Um espaço muito grande, o jogador passando aqui, Matheus Cunha também passando aqui, acho que é o Mbeumo tá lá em cima também. E o United tem um bom contra-ataque, progride e aí erra o passe. E no contra-ataque do contra-ataque, aí o Matheus Cunha reclama, ó, e no lançamento, ó, nem deu para ver, no contra-ataque do contra-ataque, gol do Brentford. Então é o que eu tô falando aqui no começo, né? A gente não tem muito o que fazer, a gente não tá vendo uma equipe tão superior à outra, eles trocam superioridade, tenta subir, tenta se impor, a gente não tem muito o que fazer. Aí no replay a gente tem uma noção, ó, o jogador do Brentford que fica com a sobra, ele já tá lançando o Igor Thiago aqui, ó, que vai pegar as costas do Maguire, se eu não me engano, do United. E aí o lançamento vem, ó, até o Maguire chegar, filho. Beleza, aí chegamos na grande pergunta do vídeo. O que a gente faz quando tem um time ganhando, o gol sai cedo? Putz, acabou meu trabalho, não tenho o que fazer. Pra mim, um gol muda tudo. Geralmente o time que tá ganhando, ele recua e o time que tá perdendo, ele tenta se recuperar. Mas aí, eu preciso estudar, eu preciso ver se isso se concretiza dentro do campo. E aí, ó, você vai ver o Brentford de novo com a posse, ó, tenta valorizar um pouco essa posse, ó, pôr o United na roda um pouco. E o Brentford é esse time mesmo, tá? É interessante você conhecer os times. O Brentford, ele é esse time do passe longo. Você vai ver o zagueiro aqui tentando passe longo, justamente o lance do gol que você viu agora há pouco veio de um passe longo. Então, esses passes que tentam romper todas essas linhas do United, eles tentam fazer muito, porque se dá certo, o United tem que voltar correndo. Ó, ele passa duas linhas, aí não dá certo o passe, lateral pro United. Beleza, continuamos estudando. Aí a gente tem o goleiro do United quebrando um tiro de meta, essa bola cai no campo de ataque, o United consegue criar uma chance interessante, tem um corredor lá em cima, só que aí o Matheus Cunha tenta o chute pra fora. E aí eu me ligo nisso, ó, tiro de meta, ó, o Brentford forçando o passe de novo, ó, porque se esse passe dá certo no campo de ataque, de novo, o United vai ter dificuldade pra marcar. Então vale o adendo aqui, às vezes o chutão, ele não é desespero ou algo forçado do time, é justamente a estratégia do time. É importante você interpretar isso quando você estiver vendo o jogo, tá? Aqui agora a gente tem uma posse do United, ó, no campo de defesa, o Brentford vem morder, o United consegue escapar da pressão, ó, legal, e aí no último passe lá na ponta, erra. E aí sobra campo pro Brentford, lateral. E aí vem o famoso latereio que eu já tô avisando há uns tempos aí, cara. Se você tá acompanhando os vídeos, fica ligado com o latereio que tá ficando muito perigoso, ó. Um latereio, ó, quase gol. O goleiro teve que fazer uma força ali pra tirar, pressionado. E o pior, gerou um escanteio. Então, às vezes, você paga um latereio ali que vira um escanteio, então você tem duas bolas dentro da sua área aí com dificuldades pra você, tá? Na posição. Então, se você estiver dentro da posição, eu sugiro que você feche. O escanteio foi cobrado, a sobra do Brentford. E vem o Brentford de novo, ó, tenta jogada individual, escanteio de novo. E aí, eu faço a minha primeira entrada nesse jogo. Mesmo após o gol, a odd do United foi para 3,90, 3,80. Essa região aqui, tranquila para se trabalhar. Eu abro um lay aqui ao United, a 3,90, e a odd do Brentford tá em 2. Odds tranquilas para se trabalhar ao longo de um jogo. Inclusive, você tá a favor do tempo muito mais do que tava no 0-0. Se você abrir um lay ao time que tá perdendo, melhor ainda. Aí o Brentford cobre o escanteio, olha a defesa do goleiro. E aí a
sobra é do Brentford de novo, e o Brentford vem, jogada individual, ó, de novo, defesaça do goleiro, escanteio pro Brentford de novo, ó, cabeçada, e aí o goleiro do United tem que se esforçar legal pra defender essa bola, e aí vem mais o escanteio, tira a defesa do United, ó, sobra do Brentford, então o Brentford continua melhor, certo? E aí vem, ó, falta pro Brentford perto da área. E aí nesse momento eu tô em green porque eu entrei num lay antes do escanteio ali, né, mais ou menos, do primeiro escanteio já gerou um segundo e agora uma falta perto da área, então eu tô numa posição bem EV, já peguei 3 ataques perigosos, uma defesaça do goleiro, isso é importante. Aí o Brentford vem pra cobrança, cobrou, tira a zaga do United. Sobra do Brentford. Então, é uma janela interessante do Brentford. Aquele lay que eu fiz ali tá super validado, gostei muito da entrada e o Brentford continua com a bola. Você vê que até agora o United não pegou na bola e eu não sofri nenhum ataque do United. Aí, ó, lançamento de novo, ó, bola do Igor Thiago e gol do Brentford. Então, para você cravar o conhecimento aí do outro lado, cara, busque uma leitura evidente, que foi a leitura do Brentford que eu busquei. Superioridade, aquele latereio que gerou escanteio, depois uma falta, e agora um passe longo, que eu já havia falado no começo, que é um passe estratégico, não é um passe forçado ou algo do tipo, ó, pivô do Igor Thiago, ele vem, faz o passe, depois ele mesmo conclui dentro da área. E aí o gol validado, esse gol me pagou 19% sobre a minha stake. Aí você pode me perguntar, pô, Bebeto, o que eu faço agora? Tá 2-0, a odd do Brentford tá 1,37 e a odd do United tá quase 10. Eu já acho uma região sensível, tá, de trabalho. Então, o que eu posso fazer aqui? Só que eu preciso de uma evidência em campo, assim como eu precisava do Brentford melhor para eu fazer aquele lay ao United, né? Nessa altura do jogo, seria interessante o Brentford começar a proteger um pouco mais a vantagem e o United começar a atacar para tentar diminuir o placar. Assim, eu consigo buscar uma recuperação do United e um placar de 1 gol de distância que vai me colocar no jogo de novo e aí eu consigo trabalhar da mesma forma como estava 1-0, né? Então se tiver 2-1 pro Brentford, é interessante para trabalho. 2-0 já fica um pouco apertado. E aí a gente tem 24 minutos de jogo, uma falta perigosa pro Brentford. Eu ainda não fechei a minha posição. O United não mostrou nenhum tipo de reação ou algum motivo que me tire de dentro da posição. E ali por volta dos 25 minutos eu faço o meu fecho da posição, né? Aquele lay que eu abri, peguei o gol, fechei a posição para justamente tentar estudar esse United hipotético, né? Que vai me dar o 2-1. Aí o United consegue subir, ó, e não deu muito tempo que eu fechei a posição. O United foi e diminuiu o placar para 2-1. Então, esse gol do United eu não consegui pegar, mas seria um lay ao Brentford naquela odd de 1,30. Então, daria para você pegar parte desses 20% e colocar lá dentro no lay ao Brentford. Não consegui fazer isso. Eu acho que o United nem deu um sinal, um aviso aqui de que poderia buscar esse gol, mas enfim. Temos um 2-1 no placar, então, em teoria, a gente poderia voltar para aquela análise que a gente estava fazendo antes, né? Um gol de diferença, as odds ficam ali por volta de 3, 4, 2,50, então ainda são odds trabalháveis. E a gente meio que volta para uma estaca zero. A gente se pergunta, para onde esse jogo vai agora? Talvez o United ganhe uma moral ali pelo gol marcado, né? O Brentford dá uma assustada, acabou de tomar um gol. Mas tudo isso é especulação. A gente precisa entender para onde esse jogo pode ir. A gente chega mais próximo ali dos 40 minutos, uma região mais sensível para o mercado. Talvez os times não se exponham tanto por conta do intervalo. Então pode ser uma zona pós-gol ali, um pouco mais de estudo, um pouco mais de prudência dos times, não se arriscarem tanto até o final do intervalo. Mas quando eu olho para essa minutagem, cara, 45, 44 já, bem no finalzinho do primeiro tempo, e eu não vejo nenhuma das equipes superior ou buscando algum gol, eu prefiro ficar de fora, prefiro deixar os times irem pro intervalo, voltarem depois uma proposta mais interessante, e aí a gente volta a fazer uma leitura e volta a entrar dentro do mercado. Mas o objetivo desse vídeo foi cumprido, né? Dá sim pra gente trabalhar com gol cedo, né? O gol sai cedo ali, mas a gente consegue trabalhar em jogos assim, jogos parelhos. Por isso que é interessante até você ter mais jogos parelhos no seu portfólio, porque se sai um gol cedo, você ainda tem opções de trabalho. Agora, se você vai para um jogo de favorito, um Bayern de Munique, por exemplo, e o Bayern faz o gol cedo e você não pega, você fica meio de mãos atadas, você não tem mais o que fazer. Aí você tem que torcer pra zebra empatar o jogo, que é muito difícil, para você tentar fazer um back favorito de novo. Então é interessante você ter jogos parelhos como esse no seu portfólio, porque eles te proporcionam trabalho mesmo se um time sair na frente do placar. E tô deixando mais 2 vídeos aqui de leitura de jogo, análise desse jeitão que você gosta, e o link da comunidade tá aí embaixo se você quiser trabalhar comigo, hein? Tamo junto.